Levanta a mão. Então, me acompanha no tema. Quem não tiver, é só avisar. Versículo 11. Quem não tiver, lá tem, né? Lá tem. Baratinho, R$100, parcelado em 4 vezes. Não, estou brincando. Podemos passar no cartão. Passar o cartão, tá bom. Então, vamos para Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Amém? Mateus 16. São difíceis essas palavras com Z, com S, né? A página eu não sei porque é diferente do meu, mas é a lição 11. É Jesus o Cristo, tá? Jesus o Cristo. Lição 11, tá? E a escritura, a nossa escritura é fundamental, se encontra em Mateus 16, do 13 até o 19. Diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns diziam João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem disseis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. Interessante. Alguns falam que esta pergunta de Jesus foi feita no meio da metade dos 3 anos e meio de ministério. Outros falam que foi um pouquinho antes dele ir para a cruz. Mas ele faz uma pergunta. O interessante é que Jesus passou o tempo já com seus discípulos. Ele já operou muito milagre. Ele já deu muita pregação. Ele já fez muita coisa já aconteceu no ministério de Jesus. E aqueles 12 já estiveram com ele bastante tempo, né? Ouviram ele pregar, jantaram com ele, tomaram café da manhã com ele, almoçaram com ele. Eles estiveram na barca, né? No momento do naufrágio, né? Quando Jesus deu aquela palavra de autoridade e o mar se acalmou. Eles têm experimentado, têm presenciado muita coisa. E Jesus pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Mas também muito interessante, antes de nós passarmos para este assunto, é que a palavra registra que estava nos lados da Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Mas o interessante é que Cesareia e Filipe não são nomes hebraicos. Não é dada essa nomeação àquele lugar por causa de um patriarca do povo de Israel ou de algum evento, porque você sabe que todos os nomes em Israel têm a ver com um evento, né? Que Deus fez alguma coisa, símbolo, sinal profético do que Deus tinha feito em Israel. Todos os nomes da terra de Israel têm a ver com isso, tem um significado profético, tem um significado espiritual. Mas aqui nós vemos um nome romano. É como se nós tivéssemos aqui a cidade de Nova York, New York, aqui pertinho de Curitiba. Seria muito estranho, né? Ter o nome de uma cidade da América, dos Estados aqui. Isso aconteceu porque o povo de Israel estava embaixo do poderio, né, do Império Romano. O César era senhor de Israel. Israel não tinha autonomia política. Israel era um povo escravo. Cesareia foi dada esse nome por causa do César, que era o imperador naquela época. E Filipe foi dado por causa de Herodes Filipe de Edom.
E o que significa? Porque a palavra está dando estes detalhes. A palavra está querendo nos mostrar que Israel está embaixo do poderio, do domínio de Roma, mas mais exatamente, a nação está embaixo do poder de Satanás. A nação que era para ser luz diante das nações, a nação que tinha sido chamada a ser nação de sacerdotes e gente santa, agora é uma cidade que está dominada pelo mundo. A igreja está igual hoje. Em geral, a igreja tem se tornado campo do inimigo. A gente que viaja, a gente que conhece bastantes igrejas, é muito lamentável, mas a igreja tem perdido a aliança também. A igreja em geral tem perdido o pacto. A igreja tem se envolvido com muitas modas. Eu tenho muito cuidado em falar isto, porque a gente não quer em momento nenhum criticar alguém, mas a gente também tem que falar a verdade, e a verdade é que liberta, e a verdade é uma: Jesus Cristo. Jesus pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? O povo tinha um conceito de Jesus. A resposta dos apóstolos foi, alguns dizem que tu és João Batista. Quem foi João Batista? Pregou arrependimento. Ele colocava o dedo na cara dos políticos. Você está com a irmã, você tomou como mulher a esposa do seu irmão, não é? Custou a cabeça de João? Custou, mas ele falava para as pessoas: não façam extorsão, não sejam corruptos, volta para o Senhor. João Batista é aquele que corrige os males da sociedade. É um ministério que prega a santidade, um ministério que está interessado sobretudo na correção, na reforma. E agora eu quero trazer equilíbrio. Isso faz parte do Evangelho. Ele não está dizendo em momento nenhum que pregar da santidade de Deus está errado, pregar arrependimento está errado. Não, faz parte da pregação, mas não é o foco também. Isso é um fruto. Você entendeu o que eu acabei de falar? A percepção que tinha o povo de Israel de Jesus era errada, no sentido que essas são características fruto do Cristo, mas eles não entendiam que ele era o Cristo na verdade. Tu és como João Batista, Outros pensavam que ele era Elias. Quem foi Elias? O profeta de poder, o profeta de fogo. Se lembra aquela ocasião que mandaram trazer o Elias e chegou um cara com 50 soldados? O rei chama que você desça e nos acompanha. Se eu sou profeta de Deus, que caia fogo do céu e te consuma. E queimou, torrou 50. O rei mandou outro batalhão. O rei manda que, se eu sou profeta, vive Jeová perante quem eu estou, quem eu vivo. Se eu sou profeta de Deus, caia fogo do céu e te consuma. Novamente aquele batalhão morre queimando, torrado. O terceiro batalhão que o rei manda, o cara fala: eu sei que o Senhor é profeta, nos acompanha, faz favor. E ele vai. Profeta de fogo, milagres. Ele ressuscitou mortos, Elias. A tendência do povo de Israel era pensar que Jesus era como o profeta Elias. Isso tem a ver com a demonstração de poder. E a igreja hoje também tem caído nos excessos de pensar que o Evangelho é poder somente, milagres, curas, libertação. Amados, faça o equilíbrio. Isso faz parte, mas não é o foco. É fruto, mas não é o nosso alvo. Amém? Esses sinais são, a palavra diz, seguirão aqueles que creem. Porém, nós seguimos a revelação de Jesus Cristo e os sinais nos seguem. Então pensavam que ele era Elias. Outro Jeremias. Quem foi Jeremias? Muitos têm catalogado Jeremias do profeta chorão, As lamentações são as lamentações de Jeremias. Por quê? Porque ele viveu numa época de muito pecado, onde a nação tinha dado as costas para Deus.
E o Senhor tinha falado para Jeremias somente falar palavras de juízo. E ele chorava, a palavra diz que ele chorava pelas viúvas e pelos órfãos de Jerusalém. Jeremias presenciou a calamidade da derrota e do cativeiro babilônico em Jerusalém. E ele chorava. E a galera viu quando Jesus chorou no túmulo de Lázaro. A galera viu quando Jesus chegou em Jerusalém e chorou sobre a cidade. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas você não quis. Agora a tua casa é deixada deserta, até que você não fale, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Jesus chorou sobre a cidade. Jesus chorava por Jerusalém. Profeta que chorava pelas viúvas e os órfãos. A igreja também tem achado que o ministério, que o evangelho é ajuda social, né? Como se diz, asilos para idosos, asilos para idosos, ajuda, como se diz, orfanatos, tudo isso, creches, ajuda social. A igreja tem que ajudar? Claro. A igreja tem que ter departamento de ajuda social? Amém. Mas esse não é o foco. Esse não é o alvo. E alguns dos profetas, qualquer doutrina ou movimento, e no Brasil, vocês conhecem, eu sei como é o Brasil. Eu morei 8 anos no Brasil e viajei pelo Brasil. Muita moda, né? Muita moda espiritual, muita coisa que ecoa pela nação, e 5 anos depois a gente vê que não era tão assim, né? A gente está querendo falar do equilíbrio, a gente não está querendo criticar nenhum movimento. Eu creio nos milagres, eu tenho presenciado muito deles, amém? A gente não quer criticar a ajuda social, a gente faz coisa para os orfanatos. A gente não quer falar que tudo está mal, mas o que sim está mal é ter perdido o núcleo do Evangelho. É isso que está mal. Quando nós perdemos a essência do Evangelho não somente são boas novas. Ver Jesus como João Batista é uma boa nova. Ver Jesus como Elias, profeta de fogo, sinais, milagres, curas, libertação, é uma boa nova. Mas não é a boa nova. A boa notícia é que Jesus é o Cristo, o verdadeiro Rei, sacerdote e profeta. E tudo mais é produto e resultado da revelação. Você está comigo? Eu quero trazer esta palavra com muito equilíbrio para você. Eu sei que o seu pastor, né, e a liderança vão conseguir pegar isto da maneira adequada, da maneira correta, e também você, porque você tem o Espírito de Deus e Ele ensina você de todas as coisas. Amém? Mas a pergunta mais forte é quando Jesus pergunta: quem dizem vocês que sou eu? E agora você, o que vocês acham? O que vocês pensam? E Pedro, o Pedrão, aquele cara que primeiro falava e depois pensava, né? É aquele cara que falava e depois dizia perdão. Não deu certo, estava errado. Desculpa aí, ó. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isto para nós é história, mas no momento que Pedro falou, era uma coisa inédita. Ninguém tinha se atrevido a declarar isto. Ninguém tinha falado. Todo mundo falava: esse é o grande profeta, né? É Jeremias, é Elias. Mas ninguém se atrevia a dizer que Jesus era o Cristo, o verdadeiro Rei, sacerdote e profeta. Ninguém se atrevia. E Pedro, naquela simplicidade, eu gosto muito de Pedro, porque eu me espelho muito nele. Eu sou muito cabeça dura, sou muito apressado muitas vezes, né? Deus tem me perdoado, me aguentado, me suportado um monte, realmente. Mas tem hora que a gente faz certo, sabe? Aqui o Pedro fez certo. Tu és o Cristo. E Jesus fala para ele,
Não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Porque nós entendermos, escuta isto, nós entendermos é uma coisa, mas nós termos a revelação é outra. Sabia que os judeus entendem muito bem o negócio de rei, sacerdote, profeta, Messias? Eles entendem muito perfeitamente. Eu tenho analisado estudos dos rabinos judeus que não acreditam em Jesus, mas eles destrincham a palavra para falar do Cristo, mas eles não conseguem ver que Jesus é o Cristo. E poderia acontecer, Deus não permita isso, poderia acontecer que você fique cheio do entendimento mental, dos conceitos, da palavra escrita, você possa possuir uma aceitação, mas não tenha a revelação. Judas conhecia, mas não tinha a revelação. E é disso que nós estamos falando, e para esta hora o Senhor nos enviou nesta congregação, nesta igreja, neste na verdade, ministério que é maior, é transcendente, para nós falarmos que o que o Senhor está querendo trazer de volta, tirar a poeira, é da revelação que sempre esteve ali. E a base e o fundamento, às vezes a gente tem que ter cuidado de falar que é cristocêntrica a nossa mensagem, porque na verdade Cristo não é o centro, Cristo é o todo. Escutou o que eu falei? Quando falamos que o centro, estamos falando sem nos dar conta que também tem muita coisa importante, da mesma forma que Cristo, só que Ele é o centro. Mas na verdade Cristo não é o centro, Cristo é o todo. É a base, é a rocha. Então, verdadeiro profeta. Pedro conseguiu enxergar que ele é verdadeiro profeta. Atos 7:37, João 14:6, Hebreus 10:19 e 20. Temos lido bastante, amém? Não vou ler, a gente já leu, está na apostila. Verdadeiro sacerdote, Marcos 10:45, Hebreus 9:11 ao 14. Verdadeiro rei, Hebreus 2:14 ao 15, 1 João 3:8. A gente já leu todas essas passagens. Mas o que significa Cristo? Verdadeiro profeta, rei, sacerdote, é a salvação através de Cristo. O seu significado é que Ele resolveu os problemas do passado. Efésios capítulo 2:1 diz que Ele vos deu vida quando estavais mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei, a palavra diz em Romanos, foi dada para os transgressores. Romanos capítulo 2. Foi feita para os injustos. A lei era um espelho, aonde a gente se via e podia reparar que a gente era pecadora. Não há justo nenhum sequer, diz a palavra, mas Ele nos livrou, diz a palavra. Estou em Romanos 8:2. Nos livrou da lei do pecado e da morte, e nos deu a lei do Espírito da vida que é em Cristo Jesus. Através da fé em Cristo Jesus somos salvados, não por obra, diz Efésios capítulo 2:8, mas também somos salvados para boas obras, amém? Não é através das obras, é pela fé, mas a fé gera obras de justiça, amém? Ele resolveu os problemas do presente. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso Cristo resolve os problemas do presente, e Cristo resolve os problemas do futuro. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A evidência verdadeira encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 7, diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A evidência que nós somos salvos é que o Senhor Jesus nos fez possuir a herança de Cristo para os tempos futuros. Jesus falou para Simão: bem-aventurado és Simão Barjonas. Chamou ele de Simão, porque na verdade o nome do Pedro era Simão. Simão significa
algo que não tem estabilidade. É levado de um lugar para o outro, inestável. Um dia você está muito alegre, outro dia está muito triste. Um dia você é bravo e outro dia você está fugindo, mentindo, negando. Mas diz: bem-aventurado é Simão, filho de Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro teve a revelação. E o importante não é se você é inestável, se você é uma pessoa fraca, se você tem ou não tem grana, se você tem... Acho que está terminando. Se você tem ou não estudos, se você tem faculdade. O importante é que você tenha a revelação. Alguém disse amém? Amém. E eu te digo, sobre esta, tu és Pedro. Ele muda o nome de Simão. Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Rocha, a igreja está fundamentada na rocha. A rocha é a revelação. Pedro não é a rocha, nós sabemos muito bem isso. Pedro foi alguém mudado de inestável a pedra, alguém que estava agora com peso, o peso da revelação. E sobre esta rocha, a revelação que Jesus é o Cristo, vou edificar a minha igreja. A gente já fez uma varredura pelo livro de Atos, mostrando que a igreja primitiva pregou uma mensagem só: Jesus é o Cristo. A base era essa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 que ele, como perito arquiteto, colocou o fundamento, que é Cristo. Pedro, no primeiro livro de Pedro capítulo 2, diz que todos somos edificados no fundamento que é Cristo, a rocha, sendo constituídos casa espiritual. A pedra é Cristo, e sobre a rocha é Cristo, e sobre essa rocha a igreja vai ser edificada. Escuta, a igreja que está sendo edificada na rocha não cai. Amém. Não rui. Porque não é uma igreja que anda atrás das modas, não anda atrás dos revelamentos. É diferente de revelação, tá? Revelamento. Falei uma piada, mas você não pegou. Não prega uma mensagem evangelástica, mas fala da revelação que Jesus é o Cristo. E nós estamos falando com isso, que tudo que for pregado é para ser pregado muita coisa, irmãos. A Bíblia está cheia, é uma coisa insondável, uma coisa muito grande para se pregar. A Bíblia toda, 66 livros, e tem muita coisa para pregar, mas tudo, como se diz, tudo acaba, tudo aponta que Jesus é o Cristo. E eu não forço a palavra. Eu sou pastor, sou pregador. Eu tenho uma igreja, eu prego de muita coisa. Mas eu não consigo mais falar de nada sem chegar a dizer: e Jesus é o Cristo. Aqui está. Olha aí, ó. Aqui está, Jesus é o Cristo. E diz a palavra que a quem tem esta revelação, ele tem a autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho visto, não somente no Brasil, no México, em muito lugar, que a igreja amarra o diabo de manhã, né? E à tarde ele está desamarrado, ele está solto. Quem foi que desamarrou? Quem foi, né? Sabe por que é isso? Porque não é somente por amarrar. A gente fala muito aqui, está amarrado. A gente fala muito. Não é somente por amarrar, é por ter a revelação. Possuir a revelação. Dar-te-ei a autoridade. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Chaves para abrir aquilo que tem que ser aberto, fechar aquilo que tem que ser trancado. Mas essa autoridade, essas chaves são dadas àqueles que possuem a revelação. E não é pelo esforço, não é pela violência, é pelo seu espírito. Zacarias capítulo 4. Jesus é o Cristo, é o tema de toda a Bíblia. Através dos 66 livros da Bíblia, devemos ensinar que Jesus é o Cristo. Ali a gente tem que acabar. Esse tem que ser o nosso fim. No final de cada tema está Cristo.
E tem ali todo um percurso também na palavra. Eu gostaria que você lesse comigo Atos 13, 48. Acho esse é o time também meu. Esse meu celular, cadê? Tá avisando. Se era para me indicar que já acabou meu tempo, acho que... Hora do remédio. Hora do remédio. Isso é boa. É hora de ligar para a esposa e falar, oxe. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Escuta aí. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aleluia. Quem vai crer? Aqueles que são destinados para a vida eterna. O que é a salvação? É o próximo tema. A lição 12. O que é a salvação? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você conhece João capítulo 3,16, né, de cor? Todo mundo conhece de cor. Diz, reconheço de cor, mas em espanhol. Agora eu lembrei. Desculpa aí, eu sei, mas em espanhol. Porque Deus... Porque de tal maneira amou Deus ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é a salvação? Ali está destrinchado na sua apostila. O que é a salvação? Não sou eu, é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi que nós amássemos Deus. Deus nos amou. Não sou eu, é Deus. O que é a salvação? Não é religião, é graça. Que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu filho. Amém? Não é mérito, mas é fé. Para que todo aquele que nele crê. É só crer. Mas crer o quê? Que Ele é o Cristo. Amém? Que Ele é o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5:1. Aquele que crê que Jesus é o Cristo tem vida eterna. É um presente de Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi por causa de uma obra. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a leitura que tivemos agora há pouco: os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, o que é a salvação? O que é a salvação? É a libertação de Satanás. Ele era teu pai, ele era teu carrasco, ele era o carrasco. Ele era o imperador, o ditador da gente. Mas o Senhor nos salvou de Satanás, né? Para isso apareceu o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hebreus 2, 14 e 15, a gente já leu. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele tirou a gente da opressão do diabo. Colossenses capítulo 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que é a salvação? A libertação de Satanás, a libertação do problema do pecado. Diz a palavra em Marcos 10:45. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Romanos 8:1 e 2.
curto essa palavra. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Ele nos libertou de Satanás, Ele nos libertou do problema do pecado, e agora estamos eternamente junto com Deus. João 1:2. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você não está entendendo. João 14, 16 ao 17. Eu rogarei ao Pai. Ele é o nosso intercessor, irmãos. Ele nesse momento, isso é uma coisa muito doida. Ele nesta hora, agora mesmo, Ele está intercedendo. Glória a Deus, aleluia. Pelos seus filhos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa é a operação do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, do meu lado e em mim, o Espírito de Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Santuários, somos templos. Alguns já chegam à catedral, né? Somos habitação, morada permanente de Deus. O que significa? O fôlego de vida que Adão recebeu e perdeu foi nos dado novamente. Glória a Deus, aleluia. E entramos novamente no jardim do Éden. E temos comunhão com o Pai. Amém. Romanos 8. Agora procura comigo Romanos 8. Todo mundo. Romanos 8, 9 em diante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Uau! Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não ter o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sabe por que eu voltei a repetir a Escritura? Deixa eu ler essa versão aqui, que ela é um pouquinho mais forte. Ela diz assim: Fala aí. Entretanto, vocês não estão debaixo do domínio da carne, Amém. mas do Espírito. Amém. Eu estava por falar isso, que agora que eu estou pegando essas mensagens em português, em espanhol são muito legais também, mas a versão Almeida de repente jorra sobre mim uma revelação muito mais profunda, sabe? Você pensa, puxa vida, não estás na carne, mas no Espírito. Eu já estou no Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus. Estou no Espírito, sou um ser espiritual, eu possuo as bênçãos do céu, estou acima do nível terrenal. Estou numa outra dimensão. Amém, amém. Não estou mais viajando na maionese. Estou no Espírito. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Qual justiça? De Cristo imputada a mim, pela fé. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E a palavra profética de Tessalonicenses, último capítulo de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses 5 e primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses fala da ressurreição. Todo aquele que tem sua fé em Cristo Jesus vai ressuscitar com um corpo espiritual. Glória a Deus. A morte vai ser vencida pelo poder da ressurreição. O Espírito Santo vai operar esse poder em todos nós, os que cremos.
O bênção da salvação, solução do problema fundamental. Amém? Jesus falou: consumado, está consumado. Restauração da bênção do homem original. Qual é a restauração? Voltar a sermos seres espirituais, voltar a ter a bênção de Deus, coroados de glória e de honra. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que significa isto? Que o problema não é mais problema. A gente não está querendo negar os problemas. É verdade, ainda tem enfermidade, ainda tem escassez, ainda tem problemas econômicos, ainda a gente tem diversas provações. Mas coopera para o bem. Faz parte do plano de Deus. Eu não vivo em concordância com os problemas, eu vivo em concordância com o Espírito de Deus. Eu fui liberto do poder de Satanás, do poder do pecado, do poder da morte. E o problema não é problema. Pelo contrário, o problema faz parte da minha bênção. 3 vezes eu pedi para o Senhor: tira de mim este espinho na carne. Diz o apóstolo Paulo. E o Senhor diz: não, eu quero deixar ali. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua debilidade. Por isso eu vou ficar mais feliz nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Tem provações, fale aleluia. Tem dificuldades, glorifique a Deus. Não está aguentando, peça oração. Tiago diz isso. Essa oração da liderança, amém? É bíblico. Mas o problema não é problema. Você está em Cristo, coopera para o bem dos que amam a Deus, amém? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. 2 Coríntios 6, 8 ao 10. Na medida que for encontrando, fale amém. Amém. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, não tendo mas possuindo tudo. Amados, sabe, eu quero abrir o meu coração rapidinho. Eu sou um cara muito simples. Todas as pessoas que me conhecem pelo charme, né, acham que meu Deus, agora mexicano assumido, né? Eu acho que é gaúcho. Eu acho que é espírito argentino. Não, capaz, não. Isso já são palavras maiores. A gente vai para... Estou brincando só, mas eu quero falar. Meus irmãos, eu não tenho nada. Sou tão humilde que chega assim. Eu não tenho nada. Uma ocasião eu estava lá em Londrina. E como missionário eu já no Brasil a gente ofertou 3 carros para ajudar na obra, tá? Mas você oferta, mas eu fui diminuindo toda vez que eu voltava a comprar, era um carrinho menor, mais simples, né? A 3ª vez já fiquei com um Fusca 71, né? Mas uma ocasião eu estava lá em Londrina e não tinha carro, já tinha se passado um tempo, o Senhor tinha dado carro de novo para a gente. Eu tive que comprar uma bicicleta, né? Londrina é muita sobe e desce, né? Eu tinha que ir para o ministério e era difícil pegar o ônibus. Muita coisa para falar, não vou falar agora. Aí um dia eu ia na bicicleta e vi um carrão que eu gostava muito, e um jovem, um gurizinho, um rapazinho, dirigindo seu carrinho 0, né? Eu estava com 35, 36 anos ali. Eu ia na bicicleta com minha mochila e veio sobre mim um espírito de coitadinho, sabe? Rato molhado. Eu pensei, puxa, eu tenho 35 anos, eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho conta. Tinha conta, mas vazia, né? Tinha conta para pagar. Tinha conta para pagar. Não tinha nem salário mensal, nem quinzenal. Eu não tinha garantia de nada. Eu vivia pela fé.
tenho filhos pequenos, estou numa outra nação, não tenho familiares, se alguma coisa acontecer, o que eu faço? Eu somente podia correr para o plantão, né? Que é de graça, coisa que eu fiz algumas vezes. E a única coisa que eu tenho é uma bicicleta. Comecei a chorar. Meu Deus, espírito de rato molhado. Mas aí o Espírito Santo veio sobre mim. Me disse: Fabiano, você não tem nada, mas tem tudo. Esse cara, o único que tem é dinheiro e coisas. Você tem o meu Espírito. E começou a me lembrar como o Senhor tem me levado para conhecer as nações, para ministrar em lugares muito preciosos, conhecer gente muito linda. Agora toda hora está ligando o telefone pelo Facebook, todo mundo está no Brasil, tem que vir para o Sul, tem que ir lá. A gente fez não somente amizade, a gente fez família no Brasil. A gente tem família no México, nas nações que a gente vai. Na Argentina, agora que estamos na Argentina, um pessoal da Argentina perguntando: você vai estar aonde? Né? Tenho viajado, o Senhor tem me dado tanta coisa, irmãos. Eu não consigo falar muita coisa, mas você tem tudo, Fabiano. Você me tem a mim, você largou tudo por amor a mim e eu aprecio. Quando Deus falou para mim, eu aprecio. Falou não no ouvido, falou no coração. Eu aprecio os sacrifícios que vocês fazem por mim. Aí eu comecei a chorar mais. Pensei: me desculpa, Pai. Desculpa por novamente olhar com os olhos da carne e não ver com os olhos do Espírito. E o que o Paulo estava falando em 2 Coríntios 6, versículo 8 ao 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tenho, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Eu possuo todas as coisas. E temos o poder para transcender. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. E temos a bênção de conhecer todas as coisas. Ali fala 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Possuímos a unção, a presença de Deus. Amém, glória a Deus. A divindade está em nós. As pessoas estão mortas em delitos e pecados. Nós estamos vivos e somos reis e sacerdotes da parte de Deus. Qual é a vida da nova criatura? 2 Coríntios, eu quero que me acompanhem. Ainda restam 10 minutinhos, 15 para terminar. Ao meio-dia. Acho que vamos até o meio-dia, né? Sim. Então vou tentar ir rapidinho. Vida da nova criatura. Então, qual é a vida da nova criatura? A gente já viu o que é a salvação. A vida da nova criatura tem que ver com a salvação. Ele nos libertou, né? Da potestade de Satanás, da potestade do pecado e da morte. Agora, qual é a vida da nova criatura? 2 Coríntios 5, versículo 15 ao 19. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Ele morreu por todos nós. Qual é o alvo? Qual é o objetivo da salvação? Ficar contente, ficar alegre, ficar de festa a vida toda? Não. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. Então, a vida da nova criatura é para nos darmos pelo Evangelho, nos entregarmos para a obra da evangelização mundial, pregar a Cristo Jesus. O Evangelho não é me dá, eu quero, resolve. A pregação do Evangelho é: Ele morreu por mim, minha vida pertence a Ele, agora eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Ele. Amém. Aleluia. O Evangelho não se centra no homem, se centra em Jesus o Cristo, que morreu por todos nós. E esse que é o verdadeiro Evangelho. É verdade, tem bênção, é verdade. Deus é generoso, é. Deus cura, Deus liberta, amém. São práticas da igreja, amém. Mas o centro da vida da nova criatura, a revelação é que agora a minha vida pertence a Ele, é para Ele. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos este ministério. Irmão, eu estou bravo, eu não gosto, porque eu não encontro o meu lugar nesta igreja, eu não sei qual é o meu ministério. A equipe de música não quer que eu cante. Já ouviu sua voz, querida? Não é para estar lá. É revelação. Mas no Ministério da Dança não me aceitam. E você é assim meio que desengonçado, né? Assim, todo mundo vai para cá e você já vai para lá, né? Não é lá. Não se preocupa com essas coisas. Se você encontrar um lugar assim para servir dentro das quatro paredes, amém. Mas você tem um ministério já. A reconciliação. Você tem a palavra de evangelismo, que Jesus é o Cristo, Rei, sacerdote e profeta, grande ministério. Você não vai conseguir ter tempo para o evangelismo mundial. Você vai estar na correria. Quando você entenda que você tem um ministério da reconciliação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Diz que antes conhecemos a Cristo segundo a carne. As pessoas em Israel seguiam Jesus por causa da cura. Diz a palavra que traziam coxos, cegos, encapetados, né? Endemoniados, né? Loucos. Até um dia abriram o telhado daquele lugar onde estava Jesus para que ele curasse aquele aleijado, né? Conhecemos Cristo segundo a carne. E já agora não conhecemos deste modo, porque agora entendemos que não é somente para me abençoar. Todas aquelas coisas que Jesus fez foram sinais que Ele era o Cristo. Era para alicerçar, para ajudar na fé das pessoas a acreditarem que Ele era o Cristo. E agora nós recebemos essas bênçãos, sim, mas agora a bênção é que a nossa vida pertence a Ele e não vivemos mais para nós mesmos. Vida antes da salvação, está ali, eu vou terminar este tema rápido. 2 Coríntios 5,15, as pessoas viviam para si mesmos. Hebreus 2, 14 ao 15, diz que nós vivíamos toda a vida para sobreviver, para aguentar um pouquinho mais, né? Efésios 2, versículo 2 e 3, diz que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. A gente corria atrás das coisas do mundo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos desejos e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os outros. 1 João 2, versículo 16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Os desejos dos olhos, né? A vanglória da vida. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19 diz que nós éramos inimigos da cruz. O nosso Deus era o ventre, somente pensávamos nas coisas terrenais. Mas qual é a vida da nova criação, que é Emmanuel? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos santuário, somos morada. Né? João 14, 16 ao 17 diz que Ele ia rogar para que o Senhor enviasse o Espírito Santo e Ele estaria em nós.
Romanos 8,14 diz que somos guiados pelo Espírito Santo. Antes nós tínhamos que tomar as nossas próprias decisões. Compro ou não compro, vou ou não vou, faço ou não faço. Agora o Espírito Santo nos guia. Ele nos indica, vai, cala, fala. A direção do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2 fala dos 7 Espíritos do Messias, dos 7 Espíritos do Senhor, né? E esses Espíritos estão sobre nós, que se posará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Agora você não tem que se esforçar. É somente confiar e sermos dirigidos por Ele. Amém? Me acompanha, eu vou terminar com este versículo aqui. Me acompanha a 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Mamãe, o que significa quando o pastor fala? Mamãe, o que significa quando o pastor fala, já termino já? E a mãe responde, não significa nada, absolutamente nada, filha. São palavras ao ar, né? Segundo. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Com isso eu realmente termino, tá? Tá bom. Paulo para Timóteo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Essa é a vida da nova criatura. Por isso, pastor, por isso, irmãos que são pastores aqui, que o verdadeiro evangelho cobra, quando o verdadeiro evangelho cobra vida nas pessoas, eles conseguem entender que não foi à toa que o Cristo é rei, sacerdote e profeta, mas que na verdade Ele nos salvou, Ele nos tirou da escravidão, do problema do pecado e da morte, da separação de Deus, nos deu vida, nos deu o seu Espírito, mas é para que nós preguemos a palavra da reconciliação e passamos de ser ovelhas a ser soldados e passamos a ter a palavra da revelação. Por isso Pedro, o Pedrão que estava com medo antes, que estava negando Jesus 3 vezes lá, se lembram? Quando foi cheio do Espírito Santo, diante da praça lotada, cheia, falou, saiba pois, a casa de Israel, que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Numa unção, 3.000 pessoas vieram ao Senhor Jesus nesse dia. E ninguém se envolve nos negócios desta vida para satisfazer aquele que o arregimentou. Não significa que vamos largar os nossos trabalhos, óbvio não. Significa que o nosso entendimento do nosso objetivo, do propósito e do destino na nossa vida é um outro, é maior, é excelente, é superior, é sobrenatural. Essa é a vida da nova criação. Pai, nós te agradecemos nesta hora pela Tua palavra. Obrigado por ser o Cristo. Obrigado por ser o Cristo, o ungido de Deus. Obrigado por ser o nosso Rei, o nosso sacerdote, o nosso profeta. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para o Pai. Obrigado porque o Senhor não somente nos salvou, mas também derramou o Seu Espírito sem medida sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos dado todas as coisas. Obrigado porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Obrigado, Senhor, porque somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus.
Obrigado, Senhor, porque o sangue nos levantou, nos elevou às alturas em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Obrigado porque estamos certos que nem o alto, nem o profundo, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa criada nos poderá separar do amor que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Agora nós queremos viver para Ti. Nós queremos ser fiéis, Senhor, no encargo, na encomenda, Senhor, no propósito, na visão que o Senhor teve para a igreja. Sermos luz, termos autoridade, carregar o ministério da reconciliação, pregar a palavra da salvação pelas nações, ser testemunha, Senhor, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o último da terra, Senhor. Senhor, alcançar Curitiba, alcançar Paraná, chegar a percorrer o Brasil e as nações com o Evangelho da graça, com o Evangelho de Jesus o Cristo, Senhor, e trazer salvação, trazer Teu reino à terra, Senhor, através da palavra ungida e poderosa de Jesus o Cristo. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.